Irmãos, bom dia. Vamos dar continuidade à nossa escola bíblica. Nós vamos continuar o devocional da campanha de 31 dias de jejum e oração, e nós vamos desfrutar do quarto dia, que fala sobre lágrimas. E quem escreveu o devocional desse dia foi o bispo Roberto Alves de Souza, bispo da 4ª região, nosso bispo. Então hoje, o devocional que foi mandado para nós dia 4 de maio, ele fala sobre lágrimas. O tema principal dele é lágrimas. Só que dentro do estudo, ele traz alguns subtemas. E nós vamos falar sobre esses subtemas também. Nós vamos falar sobre 3 subtemas durante o devocional, que é a língua, que é parar para ouvir o Senhor falar, e também sobre santificação. Então vamos começar o devocional. Você pode acompanhar no seu celular, quem tem um devocional pode abri-lo novamente. O bispo começa assim, leia o Salmo 39. Aí ele pega o versículo 12 dos Salmos. Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino, como todos os meus pais. E eu queria, para complementar, pedir os irmãos que abrissem também o versículo 1 desse Salmo 39, que fala assim, salmista Davi: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porei mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Repetindo, disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porei mordaça à minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Forte isso, né? E o bispo continua o estudo na segunda página. Neste salmo, Davi demonstra estar determinado a sofrer em silêncio, a tapar a sua boca para não dizer tolices frente aos ímpios. Quantas vezes nós agimos de forma contrária e falamos tantas tolices perante os outros, perante a face do nosso Deus? Por causa dessa atitude, nada muda, porque a tolice só revela a nossa falta de inteligência ou juízo, pois nada se resolve com as nossas asneiras. Forte, né? Mais forte ainda. E eu gostaria de pedir aos irmãos, para a gente dar continuidade nessa palavra, sobre não falar asneira, sobre domar a nossa língua, né? Nós vamos falar primeiro sobre a língua, o primeiro subtema que nós vamos começar agora, abrir-se a palavra em Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Provérbios, capítulo 10, versículo 19. E também Provérbios, capítulo 13, versículo 3. Assim diz a palavra do Senhor em Provérbios 10, 19. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. E Provérbios 13, 3 diz assim: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Irmãos, aqui o Senhor quer falar conosco sobre falar muito. O bispo começou aqui sobre falar demais. A língua, ela é o músculo mais flexível do corpo humano e é uma das partes do corpo que tem mais facilidade para cicatrizar e que cicatriza mais rápido o nosso corpo. O Senhor, Ele precisa que hajamos mais em prol da sua obra. Ao invés de ficar com muito blá blá blá, ficar com muito falatório, o Senhor precisa de quem trabalhe na obra. O Senhor precisa de alguém que gere vida nas pessoas. Então o Senhor não quer que fiquemos na vida da igreja com muito blá blá blá, só com falatório e com pouca ação. O Senhor espera de nós que nós hajamos na obra do Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, né? Tem um ditado que eu gosto dele, que ele fala assim, desculpe
por não ouvir o que você falava, porque os seus atos gritavam para mim. Não, às vezes a gente não consegue ouvir o que a pessoa fala. Por quê? Porque os atos dela, eles mostram ao contrário do que ela está falando. Então, o que as pessoas e o que o Senhor espera de nós são atitudes. Se o nosso falar estiver de acordo com a nossa atitude, aí o nosso falar tem peso. Mas o problema é que às vezes ficamos com muito blá 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 e não agimos, só falamos. E o muito falar não realiza trabalho para o Senhor. Gostaria de desfrutar com os irmãos a palavra de Deus, lá em Tiago. Vamos ver o que Tiago fala sobre a língua. Tiago, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 2 ao 12. Nós vamos discorrer nesses versículos, só que nós vamos por partes, tá? Nós vamos primeiro ler do versículo, podemos ler o 2 também, do 2 ao 5. Então, que os irmãos possam abrir. Tiago, capítulo 3, versos 2 ao 12. Assim fala a palavra. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Olha só, irmão, os versículos do 3 ao 5, vamos deixar o 2 para o final, vamos analisar do 3 ao 5. Embora a língua seja tão pequena, pode fazer grandes ruínas. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa língua. E o versículo 5 fala que a língua se gaba de grandes coisas. Aquela pessoa que gosta de falar muito, ela se autoexalta, né? Ela gosta de ficar contando vantagem dela mesma. Mas olha o que a palavra de Deus fala lá em Mateus, capítulo 23, versículo 12. Fala assim a palavra de Deus para nós. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então aquele que fala muito, ele corre risco de errar mais. Então às vezes ele fala demais e se exalta. Mas a palavra de Deus é bem clara. Aquele a quem a si mesmo se exaltar, ele vai ser humilhado. Então nós precisamos tomar cuidado com a nossa língua, o que nós estamos falando e a quantidade que estamos falando. Agora vamos desfrutar do versículo 6 ao 8. Olha o que fala Tiago, capítulo 3, versículo 6 ao 8. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesmo em chamas pelo inferno. Versículo 6, vamos analisar o 6 primeiro. A língua pode pôr fogo em tudo e pode ser usada pelo inferno, irmãos. Olha que perigo que é se nós dermos vazão à nossa língua sem estar no Espírito. Ou seja, nós estamos na nossa alma, na carne. Se nós dermos vazão para a nossa língua, falar o que quiser, o que chegar aqui a gente falar, nós podemos deixar o inferno usar a nossa língua. Muito sério isso, né? Sério e pesado, mas é o que a palavra de Deus fala. Ela é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes Satanás e os demônios estão usando a nossa língua para poder falar algo que destrói as pessoas, que põe fogo nas coisas. Vamos no versículo 7 e 8 agora. Pois toda espécie de feras
de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. O versículo 7 e 8 fala que o homem doma os animais grandes, e não consegue domar a sua própria língua, e que ela tem veneno mortífero. Irmão, nós podemos matar as pessoas com a nossa língua. Nós podemos ter palavras que destroem as pessoas, que espiritualmente nós podemos matar os irmãos. E também podemos incitar as pessoas a perder a própria vida. Se a gente for ver, o próprio Código Penal nosso, no artigo 122, ele fala que se incitar alguém ao suicídio, às vezes a gente vê algumas gravações aí, infelizmente, que a pessoa está desesperada a ponto de se jogar numa ponte, jogar de um edifício, de um prédio, e o pessoal fica embaixo gritando, né? Pula, pula. Isso, com a sua língua, você pode incitar uma pessoa ao suicídio. E isso é crime. Isso é crime. O artigo 122 do Código Penal, ele fala que se você incitar uma pessoa ao suicídio, à automutilação, e ele não morrer, não tiver morte, ele só sofrer lesões, você pode pegar a pena de 6 meses a 2 anos. Mas se você incitar uma pessoa ao suicídio e ela morrer, você terá uma pena de reclusão de 2 a 6 anos. Então nós precisamos tomar bastante cuidado com o que nós falamos. A nossa língua, ela pode matar tanto espiritualmente, como pode também dar cabo à vida de uma pessoa. Que o Senhor nos guarde, né? Que o Senhor nos faça pensar bem, quando vier alguma coisa danosa na nossa mente, a gente filtrar ali na mente, invocar o nome do Senhor, não deixar sair da nossa boca palavras que possam matar alguém. Amém? E olha, agora nós vamos desfrutar do versículo 9, Tiago 3:9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Irmãos, então nós às vezes bendizemos a Deus, gostamos de ficar igual os fariseus, bendizendo ao Senhor, elevando a oração ao Senhor, mas com a mesma boca que nós abençoamos ao Senhor, nós amaldiçoamos os homens, amaldiçoamos alguma pessoa, né, que foi feita a imagem e semelhança de Deus. Então nós não podemos deixar que a nossa língua faça essas coisas. Nós precisamos vigiar, irmãos, precisamos vigiar. Quando formos servir na vida da igreja, nós precisamos tomar cuidado do que nós estamos falando com os irmãos. Nós não podemos ser aquelas pessoas que só ficam nos bastidores, né, falando, articulando as coisas, mas não para o bem, articulando para o mal, atrapalhando aquelas pessoas que querem servir. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos estar na vida da igreja para quê? Para servir ao Senhor. E da nossa boca, nossa língua, sair palavra de vida, palavra que edifica as pessoas, palavra que dá encorajamento, palavra que traz esperança, palavra que traz fé, palavra que realmente faça com que a pessoa tenha no coração vontade de servir ao Senhor. Já imaginou que nós temos na nossa boca, na nossa língua, um poder tal de desanimar a pessoa de prosseguir nas coisas do Senhor, e também podemos fazer com que aquela pessoa tenha ânimo de servir ao Senhor? Agora, cabe a nós, que nós possamos fazer uma reflexão nesse dia, nesse domingo que o Senhor fez para nós, para a gente ver qual tem sido o nosso comportamento. Eu sou aquele irmão, aquela irmã, que eu levo as pessoas até a presença de Deus com o meu falar, ou eu fico com muito blá blá blá, só agindo nos bastidores, só impedindo as pessoas realmente de servir ao Senhor, e levando às vezes palavras que desanimam as pessoas de servir ao Senhor. Que o Senhor possa nos guardar, né? Que nesse tempo de pandemia, nós estamos ficando muito em casa, a gente possa refletir sobre a nossa condição espiritual até agora, até hoje, como tem sido o meu viver na vida da igreja.
que nós possamos refletir, né? E que possamos dar oportunidade para o Espírito Santo mudar o nosso proceder para colocar ele de acordo com a vontade do Senhor. E o versículo 10, irmãos, fala assim, 10, 11 e o 12. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então não é bom que saia da nossa boca palavras de bênçãos e palavras de maldição. E outra coisa, as pessoas estão de olho em nós. A palavra de Deus, Paulo fala que nós somos carta lidas por Deus e pelos homens e por Deus. Então as pessoas estão de olho mais nas nossas ações do que nós falamos. O que adianta nós ficarmos bendizendo ao Senhor, mostrando que amamos o Senhor, que Deus é bom, que o Senhor é bom, que o Senhor fez a obra na minha vida, mas as minhas atitudes não demonstram isso. As pessoas estão cansadas de muito blá blá blá. As pessoas aí no mundo que estão sofrendo, elas estão precisando de palavras que realmente falam do Senhor e principalmente que o meu viver, que o seu viver, o nosso viver, seja condizente com o falar. Então nós precisamos, irmãos, realmente viver a palavra de Deus. E o versículo 2 que nós lemos no início, vamos repetir aqui agora, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então nós não podemos tropeçar no nosso falar. Nós precisamos estar medindo as palavras. Às vezes nós pensamos algo, mas precisamos ter um filtro antes de sair da nossa boca. Precisamos filtrar aquilo que vem em nosso pensamento para falar. Porque às vezes todos nós temos vontade de falar algo, principalmente no momento de ira, nós falarmos algo que vai amaldiçoar as pessoas, falarmos algo indevido, devolver para a pessoa às vezes que ofendeu a gente uma ofensa, mas nós precisamos filtrar isso. O servo de Deus, o perfeito varão, não tropeça no falar. Nós precisamos falar coisas que estão de acordo com a vontade do Senhor para nós. E o devocional continua falando. Fala assim, na página 3. Davi, diante de tantos sofrimentos, não conseguiu permanecer calado, mas clamou e gritou desesperadamente pelo socorro de Deus. A dor e a angústia de Davi foram tão grandes que ele duvidou que valesse a pena aceitar o castigo e esperar a misericórdia divina, pois Deus permanecia em silêncio perante o seu clamor. Então agora nós vamos falar sobre o segundo subtema, né? Que é parar para ouvir o Senhor. Às vezes a gente acha que o Senhor não está falando. Então nós vamos abrir a palavra de Deus, lá no Salmo 139, nós vamos ler aqui do versículo 1 ao 10. Salmo 139, versículo 1 ao 10 diz assim, Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. A importância aí de filtrar o que fala. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão
e a tua destra me susterá. Irmãos, o Senhor, Ele nos conhece totalmente. O Senhor me conhece, o Senhor te conhece totalmente. Às vezes, de tanta ansiedade e muito falar, não deixamos Deus falar conosco. Por que às vezes a gente acha, Senhor, o Senhor não está falando nada, o Senhor, eu estou nessa situação, tenho orado, por que o Senhor está calado? Irmãos, às vezes o Senhor não está calado, às vezes somos nós que de tão ansiosos e aflitos e faladores, nós não entendemos, não recebemos, não ouvimos Deus falar, não entendemos o que Deus está falando. Deus tem várias maneiras de falar. Por exemplo, hoje, o Senhor já falou através da escola Dominical Kids, o Senhor já falou no louvor, agora o Senhor está falando na escola bíblica. E às vezes eu fico perguntando, Senhor, o Senhor não fala, meu Deus, Deus está calado diante de tal situação. É por quê? Porque você não para ouvir Deus falar. É preciso deixar Deus falar. É preciso deixar Deus falar. Às vezes nós pegamos para orar e falamos, e ficamos minutos e minutos ali falando com o Senhor, pedindo, derrubando toda a nossa ansiedade em cima do Senhor. Isso é bom, mas chega um momento que nós precisamos parar e ouvir o que o Espírito tem para falar conosco. Às vezes o Senhor está falando, irmãos, e nós não estamos ouvindo o que o Senhor tem falado. Então, que a nossa ansiedade, o nosso muito falar, não nos atrapalhe a ouvir o que o Senhor tem para falar. Nós precisamos ficar mais calmos, menos ansiosos, falar menos, pensar antes de falar. Aí nós vamos conseguir ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Amém? Continuando o devocional na página 4. O devocional fala assim, ó: simplesmente nos esquecemos da palavra de Deus, nos acostumamos com o pecado, com a falsidade e com a mentira. Pesado isso que o bispo falou, né? Vou repetir. Simplesmente nos esquecemos da palavra de Deus, nos acostumamos com o pecado, com a falsidade e com a mentira. Nos tornamos uma geração de hipócritas e apáticos. Precisamos ter a vida de santificação, de oração, de jejum, de cada dia nos tornarmos semelhantes ao nosso Deus, como Ele mesmo disse lá em 1 Pedro 1,16. Portanto, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Vamos abrir a palavra de Deus lá em 1 Pedro? Vamos ler o capítulo 1, versículo 15, não só o 16, mas vamos ler o 15 também? 1 Pedro, capítulo 1, vamos ler o versículo 15 e o 16 que eu já li aqui. Diz assim a palavra de Deus: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Então o Senhor aqui está nos chamando para ser santo em todo o nosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. O que significa a palavra santo? Você sabe o que significa a palavra santo? Santo, ela é uma palavra de origem hebraica, ela vem de kadosh, a palavra hebraica que fala sobre ser santo, que tem o significado de santo que os judeus usavam, é kadosh. Kadosh significa separado, porque a gente sabe, né? Ser santo é ser separado das coisas do mundo. Mas a palavra kadosh, que dá origem à palavra santo, ela tem dois significados: é separado e sagrado. Ou seja, essa palavra ela servia dentro do contexto religioso para indicar algo que é separado, mas também consagrado. Ser santo, então, é ser separado do mundo para fazer a vontade de Deus. Às vezes nós conseguimos até ser separados das coisas do mundo, mas nós não fazemos
as coisas da vontade, que estão dentro da vontade de Deus. Então, quando eu fui estudar sobre essa palavra santidade, eu fiquei bastante impactado, né, com o significado dela. Porque não basta ser santo, ser separado. Não basta ser separado. Ser santo é ser separado e também fazer a vontade de Deus. Nós estamos fazendo a vontade de Deus nessa pandemia? Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus durante esse tempo de reclusão em nossas casas? Como eu tenho agido para a vida da igreja? Será que eu tenho sido proveitoso na obra de Deus durante esse período? Será que eu tenho conseguido ajudar os irmãos? Será que eu tenho conseguido ajudar a obra? Tenho sido fiel? Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, né? E sobre ser santo, irmãos, nós temos praticamente a obrigação de ser santo. Porque no Antigo Testamento a palavra de Deus já falava de santidade. A palavra de Deus fala, vamos abrir lá em Levítico, capítulo 20, versículos 7 e 26. Vamos ler o 7 e o 26 do capítulo 20 de Levítico. O 7 fala assim, ó: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E o versículo 26 fala assim, ó: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos, para serdes meus. Então, no Antigo Testamento, Deus já chamava o seu povo a ser santo. E no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo fez a mesma coisa. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Evangelho de Jesus Cristo conforme João, capítulo 17. Evangelho de Jesus Cristo conforme João, descrito por João, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 14 ao 19. Assim diz a palavra de Deus: eu lhes tenho dado, Jesus Cristo falando, hein? Eu vos tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que o tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo, como homem, ele procurou se santificar. Por quê? Porque ele era separado da religião, não tinha nada a ver com a religião, com o mundo, e ele fazia a vontade de Deus. O que ele fez? Ele foi para a cruz, morrer em nosso lugar. Isso era a vontade de Deus para ele como homem aqui na terra. Então o próprio Senhor falou que no versículo 19, a favor deles, eu me santifico a mim. Então, se o próprio Senhor Jesus se santificou, quanto mais nós, irmãos. Nós precisamos ter realmente uma vida de santificação, separar do mundo e servir ao Senhor. Deus nos escolheu para sermos santos. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, que diz assim, ó: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. O Senhor nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em Hebreus, último versículo agora que nós vamos ver, Hebreus capítulo 12, versos 14, diz assim a palavra de Deus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, sem santidade ninguém verá ao Senhor. Não adianta, se você não traz a sua vida na presença do Senhor, separado das coisas do mundo, controlando a sua língua, controlando o que você fala, que a sua fala seja que traga vida e esperança para as pessoas, e também sirva ao Senhor, aí você verá o Senhor.
Mas se você agir ao contrário, se nós agirmos ao contrário, se nós não nos santificarmos, não nos apresentarmos para servir ao Senhor, pelo contrário, ficarmos com muito blá blá blá, palavras que jogam os irmãos para o chão, jogam as pessoas para o chão, com certeza nós seremos simplesmente religiosos. Não seremos pessoas que vamos participar com o Senhor no reino eterno. Amém? E na última folha do devocional, o bispo continua falando assim, ó: pois quem sabe ele nos ouvirá, quem sabe o Senhor nós fazendo assim, ele nos ouvirá, e como declarou Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 ao 16. E o bispo faz uma pergunta para nós: estamos dispostos a isso? Pensamento do dia. A primeira teve a oração: Senhor, neste tempo nos achegamos a Ti e clamamos pela Igreja Metodista de Barbacena. Que este seja um tempo de retorno à Sua presença. Em nome de Jesus, amém. Pensamento para o dia: devemos ser santos como Ele é santo. Oremos. Que Ele chamou para que o bispo nos chamou para orar? Qual o intuito? Oremos pelo quebrantamento da nossa igreja. Amém, Roberto? Então nós precisamos deixar o Senhor nos aquebrantar como igreja. Nós precisamos estar preparados para quando nós voltarmos a nos reunir presencialmente. Precisamos ser diferentes. Quando começou a pandemia, isolamento, nós éramos um tipo de pessoa, nós éramos um tipo de servo do Senhor. Agora o Senhor espera que nós nos santifiquemos e que voltemos melhores, voltemos realmente decididos a ser santos, separados e prontos para servir ao Senhor. Amém? Vamos orar então, terminando a nossa escola bíblica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos perdão ao Senhor, Pai, pelas vezes que não estamos vivendo ou que não vivemos de acordo com a Tua vontade. Senhor, nos perdoa pelo falar pesado, nos perdoa por às vezes matarmos as pessoas espiritualmente com o nosso falar. Senhor, nos limpa de todo o mal. Senhor, nós não aceitamos que o nosso falar seja inflamado pelo inferno, como diz a Tua palavra em Tiago. Nós queremos ter palavras de vida eterna, palavra de paz, palavra que traz o Espírito Santo para as pessoas. Senhor, nos perdoa por agirmos de tal maneira. Senhor, clamamos ao Senhor pela Igreja Metodista em Barbacena, que nós possamos voltar de maneira diferente, dispostos a servir mais o Senhor, dispostos realmente a viver a vida da igreja da maneira que ela precisa ser vivida. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Graças a Deus. Irmãos, bom domingo, bom final de semana. Hoje nós teremos o culto às 19 horas, né? Temos novidade, um culto especial que o nosso pastor tem trazido para o nosso coração. Então que você possa hoje assistir às 19 horas o culto. Avisos, não deixe de trazer o seu dízimo à casa do Senhor, né? Porque ele não é nosso, ele é do Senhor, então nós precisamos devolver ao Senhor. Se a Iris tem ficado aqui na igreja, aqui no templo, na secretaria do templo, segunda e quarta-feira o dia inteiro. E se você não puder trazer o seu dízimo nesses dias, pode ligar para o pastor, para o Fernando, que os irmãos vão dar uma maneira de buscar o dízimo na sua casa. Domingo que vem às 9 horas, vamos prestigiar a Camila e o Roberto na Escola Bíblica Kids, né? E 9h30 a Escola Bíblica normal. Que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus.